Olá, muito bom dia. Estamos começando pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. O Ganhando o Jogo com a produção da Vivian Leal. No áudio, Leonel de Souza. Na central técnica, o Jorge Brum. Nos transmissores, o Adair Ávila. O Everaldo Nunes, encontrei Everaldo hoje aqui. Diz que o seu Neri tá com 71 anos de idade, firme lá no transmissor. E o Gabriel, família Nunes, cuidando do transmissor da Rádio Guaíba. O Everaldo é filho do Neri? O Everaldo não sei se não é filho do... Aliás, o Gabriel não sei se não é ele filho do Everaldo. E o Everaldo é irmão do seu Neri. Então é tio do Gabriel. Pelos nomes, eu suponho que Neri seja o mais velho, Sim, o Everaldo do meio e o Gabriel o mais jovem. É isso aí. Eu não imagino, por exemplo, o Gabriel ser avô do Neri. Mas eu não dou certeza de nada, tá, gente? Nisso aí. Só sei. Tu não conhece ele, Carlão? Claro que não. O Everaldo? Gente boa. Eu quero Trabalha ver na Rádio Guaíba desde os Eu anos quero ver quando os 80, três quando tirar as nasceu. férias juntos aí, como é que vai ser. A coordenação da central do Davis Rodrigues, esse é o nosso time. Carlão, a palavra está contigo. A palavra tá comigo, obrigado, tu gosta dessa solenidade, deixa eu dar boas-vindas então pra Ana Carolina Aguiar, que tá recebendo uns presentes aí, bonitos presentes. Os mimos. Os mimos. Recebendo uns mimos. Os mimos, já esteve com o Nando Gross no Direto ao Ponto, e ela participa a partir de hoje do Ganhando o Jogo também, faz o Direto ao Ponto, faz o Ganhando o Jogo, debate com a gente, já foi apresentada aí nas redes sociais, foi apresentada no ar. Ali. Então a gente dá boas-vindas, recebe uma camisa. Morram de inveja. Pode Morram de mostrar pra inveja. live aí. Uma camisa do Grêmio com os Fotografado. jogadores, com a assinatura dos jogadores, né? É. E mais cedo também teve o presente do Esporte Clube Internacional, né? Me parabenizando. Então, por ser a primeira mulher, que é uma honra, né? Extraordinário participar aqui no programa ao lado, né? De figuras extraordinárias, de amigos que nos estádios, nos corredores, nós já nos cumprimentávamos, já falávamos, mas também pessoas que eu admiro. Foram meus professores, eu digo, não é? Até o Guimarães no seu livro, a gente lê, né? A gente vai lá, a gente rouba umas ideias, a gente falava algumas coisinhas, né? Mas, assim, me sinto muito honrada, muito Tu feliz. recebeu uma camiseta do Grêmio do Inter? Eu falei, eu não vou te emprestar porque não vai caber, Cris, não vai entrar. Aliás, personalizadíssimas, com Ana Guiar, viu? categoria. E Não é olha o qualquer uma. Legal, legal. Eu recebi legal. uma camiseta. Eu, como gerente, vou confiscar as camisas, vou deixar na minha sala ali. Não, Tá? tem meu nome, Nando, não vai rolar, tem meu nome, Foi aqui, Vai ter que Mesa, usar. pra todo mundo da Não live cabe ver. em ti também. Não cabe em ti. Assim. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer enorme. Que legal, E hein? qual é a cartinha? Eu li a cartinha do Grêmio, mandaram pra Cristiano Silva, eu comecei a ler, não, é pra Não, tava meu nome ali, acho que o cara da portaria não... Puxa, que legal. Olharia gente. É que foi tu que Claro. deu o telefone, entendeu? Eu confesso A pra Viva vocês, vai eu nos tô dar um orgulhoso O que, auxílio. que, tem, o que que tem na carta ali? Muito legal. Legal, bacana Parabéns mesmo. ao pessoal do marketing, dos departamentos que tomaram essa iniciativa. Nós ficamos muito felizes. O que eles dizem aí? Essa é a carta do Grêmio? Essa é a carta, então, da Daniele Lentz. Ela é gerente de comunicação, né, lá do Grêmio. Ela fala: cumprimentamos a Rádio Guaíba por mais esse marco em sua história como a primeira mulher presente à bancada fixa do programa Ganhando o Jogo. Aproveitamos o ensejo para parabenizar com muita satisfação também a jornalista Ana Guiar por este momento, tornar-se protagonista ao fazer com que as mulheres cada vez mais ocupem os espaços importantes e necessários em nossa sociedade. E já por Ana, parte do quer falar? Internacional, Beijão pra o Caco, Dani, né? hein, uma querida. Obrigado, Dani. Bem legal isso aí. E o Caco também veio, porque Caco o presidente... Arais. Então o presidente está viajando, já está, né, em Pra direção Colômbia. aos seus desafios Legal da mesmo. Libertadores, mas então mandou o seu assessor como representante para me parabenizar e mandar esse mimo. Muito obrigada aos clubes, muito obrigada mesmo, assim, me sinto muito agraciada e é um prazer. A pergunta que não quer calar, qual é que tu vai usar? As duas, né? As duas? Tem Libertadores no Grêmio, tem Libertadores no Inter, só no Grenal. No Grenal a gente leva as duas. O Zé do Pinheiro perguntaria: tu é nossa ou tu é deles? Sabe que eu recebi? Perguntou isso, cara. Já? Sexta-feira perguntou. A Ana foi muito elogiada por várias, assim, ó, de pessoas assim de setores, tanto de agências como de outros jornalistas que me procuraram. E eu também recebi alguns elogios como o Cartola, entendeu? O cara que fez a contratação. Mas eu quero aqui, na condição também de Cartola, dizer que quem primeiro percebeu a Ana e me chamou a atenção foi Cristiano Silva. Tá, e essa eu acho que foi a segunda, Cristiano, a terceira vez que a gente tenta trazer essa menina. A Ou terceira. A quinta vez, a terceira, né? E agora a gente Duas conseguiu... negativas e uma Duas positiva. negativas e agora ela veio. Dessa Você é vez, justa. dessa vez o Cadê tem que entregar a rádio pra ela, né? Aí,
Mas eu queria dar esse crédito também, que o primeiro cara vê assim, e a Ana tava ali, era estagiária, eu acho que é a primeira vez que a gente falou, né, Ana? Estagiária, Era sim. estagiária e quase não falava no microfone. Aliás, a né? proposta da Guaíba foi Tem o que me fez ser crescimento. contratada, né? Na outra empresa, então. Nós ajudamos nisso, pelo menos. Até isso aí. É a terceira Só- tentativa. Terceira Mas que tentativa. amor pela Marjana, tia. Não, ela Fazer o é quê? pra negociar bem, né? Pra negociar bem, né? Diria Seja assim, bem-vinda, Aninha. Parabéns para todos nós, então, É. e ao Nando pela iniciativa e pela efetivação da busca, né? E ainda só sobre essa questão de trocar. É sempre difícil a gente mudar, né? Mas eu me E sinto... ela pagou o café quando a gente foi na última negociação. Eu me sinto muito feliz, mas eu acho também que é uma responsabilidade estar falando na Rádio Guaíba. A gente tem que ter um cacife, a gente tem que ter rodagem, mas num bom sentido. A gente precisa ter cancha, a gente precisa saber vestir a camisa de um grande clube, né? Pra ter a possibilidade. Para de ter inveja. Olha a inveja deles. Vocês não me falaram que ele era assim. Fotografado. Pô, assim não dá, tchê. Fala aí, guri. Não, mas só que então acho que me senti preparada, me senti muito honrada por mais uma vez ter sido procurada. Tá ótimo. E agora a gente vai, quem sabe, né? Agora aumentar a interatividade, vamos falar mais com os A ouvintes. gente vai, quem sabe não, porque também foi contratada pra isso. Tem que fazer isso. É que eu não sei, alguém, Tu quando não eu vai, cheguei quem aqui. sabe não. Quando eu cheguei aqui, alguém me falou: ouvinte tem que ouvir. Eu falei: não, vamos mudar esses conceitos. Vamos mudar esses conceitos, eu porque. não sei quem falou, mas quem falou tá errado. Bom, o programa vai atualizar as informações da dupla Grenal. Em seguida a gente vai começar a debater. As torcidas estão muito ansiosas para saber mais das nossas opiniões sobre o clássico Grenal. Então, a atualização das informações começa pelo Grêmio. Essa atualização com o Cristiano Silva, que está acompanhando a manhã do Grêmio. Muito obrigado, José Aldo Pinheiro. O Grêmio que agora foca no jogo contra o Caxias, final de semana, sábado, 4:30 da tarde, estádio Centenário. O técnico Renato Portaluppi, mais uma vez, uma semana completa e cheia para encaminhar e projetar a equipe. O Renato disse na coletiva pós-Grenal, onde o Grêmio venceu por 1-0, que este meio-campo com Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique era para o clássico, dando indícios que poderá mudar o time para o confronto contra o Caxias. Agora é aguardar os trabalhos da semana para saber se realmente ele vai modificar a equipe ou não. Se Thiago Neves daqui a pouco poderá começar como titular ou não. Vamos ver. Lucas Silva, eu acho que é a ficha 1, se ele modificar para sair da equipe, mantendo os volantes Matheus Henrique e Maicon no time tricolor. Ontem, aqui na Rádio Guaíba, com o Bruno Ravazoli, o vice-presidente de administração, não, do Conselho de Gestão do Grêmio, Marcos Hermann, deu uma informação importante, que o Grêmio sim estuda e debate a colocação de grama sintética na arena. O Atlético Paranaense já tem na Arena da Baixada, o Palmeiras colocou agora, estreou no final de semana contra o Mirassol, Palmeiras venceu por 3-1, grama sintética, e o Grêmio estuda e avalia a possibilidade de colocar grama sintética também na arena. Aí também já realizando um sonho antigo de Cristiano Oliveira, que gostaria de ter grama sintética na arena. A Arena Itaquera é meio a meio, né? Tem partes de grama natural e partes com grama sintética. Eu não A vi. Arena Itaquera é meio a meio, a Arena do Palmeiras agora é grama sintética, do Atlético Paranaense é grama sintética. Eu não E vi. alguns países que têm o clima não muito favorável, como a Holanda, por exemplo, são 16 times no Campeonato Nacional, 18, 8 tem grama sintética. Eu não vi nenhum jogador reclamando do Palmeiras lá de grama sintética. Na verdade, as articulações, se acontecer alguma coisa, elas acontecem a partir de hoje, né? É. Eu sei que no Passo da Areia o pessoal reclama muito das articulações, mas Que reclama aí, como qualquer internamente. gramado natural, tem grama sintética boa e ruim, né? Do Passo da Areia era um horror, tanto é que eles mudaram recentemente. A informação que eu ouvi ontem durante a noite, já tarde da noite, estava acompanhando nas redes, é que como se trata de uma grama nova, ela ainda precisa ser amaciada. Vai demandar algum tempo de jogos em cima, utilizando a grama para que ela fique no ponto. Mas que já é uma versão melhorada da grama do estádio do Atlético do Paraná. Então nós temos um Tecnologia processo de superior, evolução nessa área, e daqui a um pouco vai chegar um ponto em que a grama sintética poderá prevalecer sobre a grama natural. Especialmente em função do clima. No caso do Allianz Parque, ela foi colocada porque o Allianz Parque tem muitos shows, e isso prejudica a grama natural. Aí é bem mais econômico para os clubes, né? Vamos pensar, a manutenção de um gramado Isso natural mesmo, e claro. um gramado sintético demanda pouquíssima Mas manutenção. acaba barateando o custo da manutenção. E outra, o Palmeiras, nesses anos que tem o Allianz Parque, acho que já 4 ou 5 anos, fizeram o cálculo, ele ficou mais de 20 jogos sem poder jogar em casa por conta de shows. Inclusive, o que mais pesou, a eliminação da última Libertadores pro Grêmio, que ele teve que jogar no Pacaembu e perdeu o jogo. Tudo que se fazia no Morumbi antigamente, em termos de shows, foi pro estádio do Palmeiras. Todos os grandes eventos Tem de uma São Paulo estrutura são lá. arena, né?
Parque Antártica. Velho Parque Antártica. Não, saudades. os jardins suspensos do Parque Antártico. Esse é o nome completo. Exato. Mas enfim, o Grêmio, portanto, semana cheia, senhor José Aldo Pinheiro. Informações do Grêmio com o Cristiano Silva. Em seguida já está no trânsito. O Bruno fez o acompanhamento pela manhã e chega aqui para atualizar as informações do Internacional. Eu vi o Jason tá nos assistindo. Ele já tá lá? Não tá. Tá em casa, dormindo. Mas Segura, irmão. a internet proporciona que ele possa estar assistindo ali na Vila Nova ou lá em Bagué. Ele tá na live, ele quer que nós Ele vai amanhã, ele apresenta o a programa banda de pra detalhes, ele vai aí que amanhã. eu tava vendo na No live. estilo... Jason, querido. Oi. Você tá cuidando do Diogo nesse momento. É verdade. Tá com o bebê no colo lá e tal, com o rádio Isso. ligado. Da Vila Nova. Bueno, Longe. o Grenal foi vencido pelo Grêmio, o Caxias venceu já no finalzinho o seu confronto com o Ipiranga. Vamos ter uma final no próximo sábado. Sábado de Carnaval, Guimarães. 4h30, Estádio Centenário, Caxias do Sul, Caxias e Grêmio, a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Até pra matar, a gente vai repercutir bastante o Grenal. Um dos piores jogos que eu trabalhei em toda a minha vida foi ontem, entre Caxias e Ipiranga, uma pobreza terrível. É a primeira vez que eu vejo um jogo que em 10 minutos ninguém acerta nada, ninguém acertou nada. Os 10 minutos iniciais do segundo tempo foi uma pelada não, pelada às vezes tem coisa bom. legal. É bom, o cara consegue horror. fazer uma. E o Grêmio é favorito, mesmo jogando fora de casa, tem muita diferença em relação ao Caxias. Pra dar alguma coisa diferente do título do primeiro turno pro Grêmio, o Caxias vai ter que jogar muito bem e combinado com o Grêmio jogar muito mal. Não basta só jogar bem, o Grêmio vai ter que jogar muito mal. Eu Muito não mal vi, mesmo. evidente, todos os jogos do Ipiranga, nem os do Caxias no campeonato, mas dos que eu vi este ano, a gente viu principalmente, Oliveira e eu, o jogo lá de Erechim, Ipiranga e Inter. Ipiranga, claro, já estava classificado, diferente de um jogo decisivo, mas trocando passes, articulando bem, jogando bem. Ontem simplesmente não se acertava um passe. Ontem foi muito ruim. É isso. Era um jogo Grêmio de favorito. devoluções o tempo inteiro. Bom, a gente vai atualizar agora com o Bruno Ravazoli as informações do Internacional e em seguida vamos ao debate do clássico Grenal. O Grenal que tem tanta coisa para ser dita, mas Bruno Ravazoli, bom dia. Bom dia, Zé, colegas. Seja bem-vindo, Ana. Muito obrigada. Inter treinando neste momento com portões fechados no CT Parque Gigante. Na parte aberta, vimos titulares no regenerativo, apenas correndo em volta do campo. Expulso no Grenal, Musto trabalha com bola junto dos reservas. Moisés não foi a campo, está na academia e é a principal dúvida na escalação colorada para quarta-feira. Moisés sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, inchou bastante. Ele saiu do estádio Beira-Rio com uma proteção no local. Será reavaliado, pode ser que o Moisés fique fora da viagem. Se não tiver condições, joga o Wendel na lateral esquerda. Moledo e Bruno Fux é uma dúvida no sistema defensivo e mesmo com as recentes atuações e com os recentes cartões amarelos e o recente cartão vermelho, Musto deve seguir no meio-campo do Internacional. O Sarrafiore, recuperado de entorse no tornozelo direito, voltou a treinar normalmente, assim como o Johnny, que não ficou à disposição no Grenal, porque foi liberado para resolver problemas particulares. Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva e eu separei uma resposta bem interessante. Eu perguntei pro Lindoso se ele está rendendo na posição. Perguntei também do entrosamento com o Musto. Uma resposta longa, mais de 3 minutos. Eu separei 1 minutinho da resposta do Lindoso, que resume bem o que disse o volante colorado sobre este assunto. Eu acho que assim, às vezes tem gente que tá fazendo comentário sobre a questão de posicionamento meu, do Musto, sem sequer ver nossos jogos, né? Não acompanham como vocês o dia a dia nosso. E muita gente também que às vezes acha que entende futebol e não entende tanto, né? Se pegar um gráfico, pegar uma câmera bem de cima e ver o papel que eu desempenho, é praticamente igual ao que eu vinha fazendo ano passado, né? Não quero muito estar falando aqui de tática, como faz eu e o Musto, como o Tchatcho pede, até porque isso dá dica pro adversário, mas se pegar bem mesmo os jogos, vocês vão ver que eu tô sempre protegendo ali os laterais, tô sempre tentando dar uma saída, uma opção de linha de passe por dentro pros nossos zagueiros e tô sempre de proteção ali, tanto pro Ed, Bosquilha, o Patrick quando tá jogando, enfim, o Nonato, Marcos Guilherme, o ataque todo. Então, muita gente tá achando que eu tô jogando de armador ali. Na verdade, não é isso, né? Então, é assim,
Eu fico chateado com essas coisas, né? Que as pessoas ficam falando que eu estou que eu estou numa função errada, e mal sabe eles o que o nosso treinador pede. Repetindo as aspas do Rodrigo Lindoso: o papel que eu desempenho é praticamente o mesmo que eu vinha fazendo no ano passado. Muita gente acha que tô jogando de armador ali, mas na verdade não é isso. Eu tô sempre protegendo os laterais, tô sempre tentando dar uma opção de linha de passe por dentro para nossos zagueiros. Rodrigo Lindoso, hoje pela manhã, no CT Parque Gigante, o Colorado voa para Bogotá, na Colômbia, às 3 horas da tarde, joga quarta-feira pela pré-Libertadores contra o Tolima. Para dar largada no debate, a síntese da síntese dos números do clássico. Finalizações, o Inter 14 e o Grêmio 11. Passes, o Inter 379 e o Grêmio 293. Posse de bola, o Inter 56,9% e o Grêmio 43,1%. Placar final foi quanto? 1-0 para o Grêmio. Quem é que tá na final do turno? O Grêmio tá bom. É o resumo. Cara, foi um Grenal cheio assim faltou só esse detalhe que eu acho importante do Grenal. Não, é que o Grenal, é isso que eu ia dizer, o Grenal pode ser definido por uma palavra. O gol. Há um conjunto de paradoxos no Grenal. Eu falava sobre isso sabe que ele tá. no vestiário. O Grenal cheio de paradoxos, porque a gente pode sentar no resultado e dizer que o Grêmio foi maravilhoso, o Inter foi péssimo e pronto. Não foi isso que aconteceu. Também não podemos esquecer que o gol, ele quebrou algo que vinha acontecendo no Grenal, que era o Vitor Cuesta muito bem na partida, fazia um jogo muito bom o Cuesta, e o Diego Souza, embora tenha sido ele envolvido no lance da expulsão do Musto, ele fazia especialmente um segundo tempo bastante discreto. Ele apareceu na hora mais decisiva do jogo, que foi fazendo o gol. Outro paradoxo do Grenal, 11 contra 11, o Inter com a bola, o Grêmio esperando, e quem tinha as chances era o Grêmio. Perdeu uma chance com o próprio Diego Souza aos 7 e fez 2 gols bem anulados. E o Inter com a bola sem saber o que fazer com ela. Quando o Inter teve um jogador expulso, aliás, nós fechamos o Ganhando o Jogo de sexta-feira falando dos números de cartões na carreira do Musto. É verdade. Em 47 minutos ele levou 2 amarelos de juvenil e foi expulso, deixando o Inter na mão. O paradoxo é, ele foi expulso e o Inter melhorou depois da expulsão dele. E aí entra alguns erros, especialmente do Renato no segundo tempo, que abriu o meio-campo mesmo tendo um jogador a mais. Lembra que a gente falou na sexta-feira também, Oliveira? Da questão de posse de bola, de domínio, de tentar aproximar da área, tentar conclusão e não saber o que fazer. O Inter não conseguiu. Quem ia ficar com a bola? O Grenal deixou claro, quem ficou com a bola foi o Inter, mas o Inter, especialmente no primeiro tempo, não soube o que fazer com a bola. O Grêmio se armou de um jeito a aproveitar mais jogada de contra-ataque, mais pivô do Diego Souza, e isso funcionou. No segundo tempo, 11 contra 10, o Renato abriu um pouco o time quando tirou o Maicon, e aqui, naquela região que tinha Lucas Silva e Matheus Henrique, o Inter começou a atacar com o Edenilson, com o Bosquilha, o próprio Lindoso pisava, o D'Alessandro voltava, e isso gerou uma vantagem numérica no setor, e o Inter levou vantagem. Depois, quando entrou o Thiago Neves no lugar do Maicon, o Grêmio abriu o meio de campo, não entrou bem o Thiago Neves, mesmo que tenha mandado uma bola na trave. Mas foi um Grenal assim, cheio de paradoxos. A gente vai falar, o Diego Souza foi discreto? Foi. Mas foi dele o gol da vitória. O Cuesta fez um bom Grenal? Falhou no lance do gol. O Bruno Fux, que não jogou absolutamente nada, o gol não passa por ele. O gol passa mais pelo Cuesta do que por ele. Mas foi um Grenal pra mim que teve logo na largada 2 surpresas que, especialmente a do Inter, não funcionou. Que foi o Bruno Fux no lugar do Rodrigo Moledo. Eu acho que por aí já é uma análise que a gente tem que fazer até para um futuro próximo do Inter, uma Libertadores, um jogo importante, decisivo, meio de semana, em que o Eduardo Cudê, pelo visto, vai optar pelo Bruno Fux, e eu acho o Moledo mais zagueiro que o Bruno Fux. O Cudê não pode colocar, eu tenho dito o seguinte, o polígrafo à frente da grama. O Cudê não pode colocar a teoria acima da prática. Ele não pode colocar, com base na sua ideia e no seu modelo, uma justificativa, uma desculpa para tirar o Rodrigo Moledo, que para mim é o melhor zagueiro do Inter, melhor até que o Cuesta. O Moledo não pode ser reserva desse time. O próprio Cudê falou, né, na coletiva após o Grenal, dizendo que não queria culpar nem fazer análise individual, que ele não gosta desse tipo de análise, mas a gente tem que colocar que grandes partes das jogadas de contra-ataque, como o Cristiano falou, justamente veio de erros que às vezes o Fux proporcionava. Essa bola rápida, essa agilidade do Grêmio chegar rapidamente, passou, acho que um pouco pelo Fux. Acho que, o Cuesta na hora do gol foi uma falha dele, mas o Fux também mas propiciou. É que o argumento do Cudê não serve, né? Quer dizer, serve pra gente entender. Ele colocou o Fux porque o Fux dá mais saída de bola. O argumento foi esse. Só que na prática, o
Bruno Fux errou várias vezes. Exatamente, isso Usou mesmo. até uma expressão que eu não conhecia, a primeira vez que eu ouço. Passe de construção. Não, O passe quebra a linha. Ele usou isso no final. É o passe porque quebra a linha me do contrataram adversário. porque eu jogava assim. Eu gosto de zagueiros e prefiro zagueiro que eu tenha o passe de construção com Eu ele. quero pegar esse gancho e juntar com algo muito interessante que a gente ouviu aqui faz pouco tempo e que pode ser debatido. E eu acho que a explicação do jeito que o Internacional joga está sendo dada todos os dias. E não é pela gente. Cada entrevista que um jogador dá nos explica um pouquinho de como o Inter joga. E o que o Cudê dá, evidentemente. Tá E muito é o único jeito também de saber, tá né? Porque muito tá bem fechado o explicado. treinamento. Mas o jogo fala por si. Claro, O jogo óbvio. a gente consegue enxergar algumas coisas. Mas cada dia tem uma espécie de pista, assim, do Cudê e dos jogadores. É um ano muito explicativo no Internacional. E a gente não, aqui a gente não fez isso, mas o debate ficou um volante. A gente fez um pouquinho isso, né? Um volante, 2 volantes, 7 volantes, 200 mil volantes. Quando a gente tem mais ou menos uma base pra entender como que esse time joga, olha só, esse time não tá pronto. O Cristiano Oliveira falou há pouco do como é que é o polígrafo, não pode ficar à frente do. Não, o Cudê tá campo. colocando o polígrafo em cima da grama. Em cima da grama. E é real. A escolha pelo Bruno Fux vamos desenhar o Inter. O Inter vai sair para construir o jogo. O Musto vem para trás, ele fica tic to tic, né, cara a cara, bochecha a bochecha, Face to face. com o Marcelo Lomba, fica do ladinho do Marcelo Lomba. Um zagueiro vai abrir para a direita, um zagueiro vai abrir para a esquerda. Esses dois zagueiros, eles têm uma obrigação, eles não fazem isso só para movimentar. Eles têm uma obrigação, construir. Cabeça do Cudê. Tá, mas aí só um pouquinho, um parênteses rápido, porque também tenho visto muita gente atribuir isso ao Cudê como se fosse uma... Não é inovação. Não é inovação, Ele não faz. é novidade, Não. e o próprio Inter faz isso há muito tempo. O Rodrigo Dourado fazia essa saída de Isso. bola, e quando ele se machucou, o Lindoso passou a fazer essa função, inclusive melhor que o Dourado. E vou dizer mais, melhor que o Musto. E acho que melhor. E acho que o primeiro a fazer isso foi o Antônio Carlos Zago, tentar fazer. No início da Série B. Aliás, antes da Série B, no Gauchão. Os zagueiros vão abrir para construir. Não é inovação, não é inovação, mas ele faz isso. Por que o Bruno Fux? Porque, em tese, constrói melhor que o Moledo. O Lindoso nisso, ele vai fazer exatamente como ele falou, ele vai voltar para ser um volante. Na construção, ele vai voltar para ser um volante. Qual a diferença? E aí tem uma divergência em relação ao Lindoso. Eu faço a mesma coisa que eu fazia nos outros anos. Não, tem uma diferença básica. Os teus companheiros não fazem as mesmas coisas que eles faziam nos outros anos. Tu tem dessa vez um cara atrás de ti, que é o Musto. Então eu acho que para fazer essa primeira construção, em tese é uma boa ideia. O problema é que existe um cobertor curto. Lá na frente, tu vai chegar com menos gente. Tu vai ter à frente do Lindoso só o D'Alessandro e o Guerreiro. Mas aí ele utiliza os laterais como peças ofensivas. Pensa comigo, o que é melhor lá no ataque? Tu ter um Rodinei para te ajudar a atacar ou tu ter um Marcos Guilherme ou um Thiago Galhardo para te ajudar a atacar? Essa é a construção do Inter do Cudê. Os jogadores estão dando as dicas. E às vezes fica um debate meio superficial do o que importa é o número de volantes. O número de volantes não tem nada a ver com o modelo de jogo. Nada a ver. O Cudê cometeu alguns erros importantes nesse Grenal. E o Renato também. O programa tem memória em mente, pode falar de todos eles. Acho que iniciar com o Bruno Fux, sim, foi um erro, embora justificado, mas um erro. O Moledo é mais zagueiro que o Bruno Fux. E um erro do Eduardo Cudê no segundo tempo, quando o Inter volta no intervalo com o Musto expulso. O Musto é expulso aos 47 do primeiro tempo, tá? Então vai pro intervalo no segundo. Ele poderia voltar já no intervalo com o Marcos Guilherme para usar a velocidade no lugar ou do D'Alessandro, mas enfim, para conseguir ter uma recomposição adequada e o uso da velocidade. Ele tira o Bosquilha. Primeiro que ele não mexe no intervalo. O que com o tempo eu até entendi, porque eu acho que o Cudê pensou assim, cara, eu vou esperar o Renato mexer. E o Renato também ficou esperando o Cudê. Ficou aquela mexer. Coisa assim, né? Quem vai dar o primeiro soco na briga? Como nenhum mexeu, deu 3 minutos, o Michael Quem vai dar o primeiro soco? Ninguém, então Isso, aí deu 3 minutos, o Michael levou cartão, que podia ser vermelho, inclusive. E aliás, rixa E o do Renato Renato tirou. e do Michael, né? No primeiro Sim, ali, intervalo ali, virou as costas e foi embora pro Renato. E aí o que aconteceu com 3 minutos? O Renato tira o Michael. Aí depois disso, o Cudê com o tempo muda e ele tira o Bosquilha. Ali, pra mim, é o erro de alteração absoluto da Eduardo Cudê, que o Bosquilha fazia bom jogo. O Bosquilha quase havia feito um gol, 2, 3 minutos antes de sair. Que ele a dá uma torcida colorada de longe. Enlouqueceu, falou, não pode, ele não vai tirar o Marcos cara. Guilherme, só que quando saiu o Bosquilha, os caras ficaram
Tanto que todo mundo esperava o D'Alessandro, né, a alteração. Exatamente. Que até no segundo tempo, enfim... Mas o Bosquilha ali não podia ter saído. Porque o Bosquilha é um cara que aprendeu o Vitor Ferraz, por exemplo. Como tudo bem, quando entrou o Marcos Guilherme por lá, ele também aprendeu. Só que pelo outro lado o Cortez subiu, porque o D'Alessandro não tinha condição física. Ele deixou o Galo pra bater pênalti, ou não é? Não, ali era muito cedo pra pensar em pênalti. Não, a troca foi aos 20 minutos. Ali tinha tempo até os pênaltis ainda. O que não justifica depois, ele fazia a segunda troca com 43 minutos e a terceira troca depois de levar o gol. O Diego Souza faz o gol aos 46 e a troca aos 48. Vai pra tudo ou nada. Muito. Por alguns erros importantes do Cudê no jogo. Que a gente abriu falando de Inter, aí tem algumas situações que elas são interessantes e os próximos dias ou as próximas horas serão importantes pra gente analisar. Você trocar um zagueiro que o ano passado era cotado aí como uma das melhores duplas do brasileiro, Moledo e Cuesta, tinha Kahneman e Jeromel, Moledo e Cuesta, a dupla do Flamengo e tal, mas tava ali Moledo e Cuesta. E tu tira o Moledo num Grenal sem ele não tem nenhum problema físico ou de lesão. E vinha jogando bem. Há 4 jogos o Inter não sofria gol. E aí tu coloca um zagueiro que até tu pode considerar como titular daqui a um tempo. Mas tu tirar num Grenal... Muito arriscado. Inventar num Grenal. Chegar num Grenal e dizer assim, ó, agora tu sai, entra aqui, o cara que chegou... Na conta do conceito. Chegou o zagueiro essa semana da seleção pré-olímpica, que um pré-olímpico razoável, mais ou menos, ele vai ser o titular. Não justifica. E aí é o seguinte, a grande dúvida é como é que caiu dentro do vestiário. Porque o Moledo até pode não ser a principal liderança do Inter, mas ele é uma das lideranças, é um dos jogadores mais experientes, que estava na dupla de zaga que classificou o Inter para essa próxima fase da Libertadores. Então ele não caiu de paraquedas ali, chega e sai. Ele tem uma história no Inter. Não tinha um equívoco muito grande. Ele não fez um equívoco, não passou por ele. Tem tudo isso. Uma falha de zaga. E aí num Grenal decisivo, Zé, você tira o cara, como é que vai cair em relação aos outros jogadores? O treinador mostra que ele pode fazer o que ele quiser, então ele pode fazer o que ele quiser, ele é o técnico, mas ele vai ter estofo para segurar e a direção vai dar respaldo para isso. Isso também, seus jogadores ficarem de beiço torto. O Moledo tava brabo, saiu irritado na zona mista lá depois do Grenal. Ele não passou pela zona mista, né? Ele saiu pela portinha do lado ali. E foi direto pro elevador. E foi direto. Bom, aí é daqui pra frente que é o interessante de ver. Esse é o primeiro erro que eu acho que o Cudê cometeu. Essas duas trocas finais, aos 42 e aos 47, tu tem um a menos, teu time tá cansado. Ele poderia ter mudado antes. Demorou demais pra mudar. Então botar um cara aos 47, tá tomando 1-0, o que ele vai fazer? Eu queria pedir desculpa pra vocês. Entrado antes. Estourou tudo. A gente vai fazer o noticiário e voltamos garantindo a palavra pro Cristiano. Já voltamos. O Cristiano estava concluindo um raciocínio e eu tive que interromper para entrar o noticiário. Acho uma borrifada com propriedade agora no meu comentário, na minha manifestação. Mas é o seguinte, eu acho, já falei, acho que o Cudê demorou para mexer, eu não teria colocado o Bruno Fux. Acho que o Bruno Fux estava nervoso, não acho mal jogador, estava nervoso e é normal pra idade dele, um clássico Grenal e tudo mais. Pô, o cara só começa num Grenal, né? Também a gente quer o quê do guri? Agora, e do Grêmio, vocês são testemunhas aqui que eu defendi quando o Grêmio contratou o Diego Souza. Ao contrário de ti, Zé Aldo, que ensinou que o Grêmio estava montando um asilo e o Renato contratando seus bruxinhos. E o Diego Souza já mostrou, ele tem a mesma quantidade de gols que tem o Everton, que é o melhor jogador do Grêmio. Tu estás propondo a gente passar pro Grêmio, é isso? Eu estou propondo debater e falar do Grenal. O Grenal é Grêmio e Inter. Agora, se você permitir, eu quero... Vai borrifar de novo ou posso seguir? Não, é que assim, a primeira parte nós tratamos mais de Inter. Mas a gente pode falar de Grêmio e voltar do Inter e pro Grêmio voltar pro Inter. Podemos tratar de Grêmio e podemos tratar o Grenal. Mas se vai sair de Inter, deixa eu só fazer uma observação e que eu cheguei a anotar pra não esquecer. Aí tu me interrompe. Não, aí a gente vai pro Grêmio, tranquilo. Então tá bom. Eu sei que tu quer me desqualificar em relação às contratações do Grêmio, mas eu não me entrego nisso aí. Isso é por causa da tua cornetinha, entendeu? Quando começou o vestiário. Mas é assim mesmo, te prepara, né? Eu fiz um apontamento, Cristiano, eu fiz um apontamento no seguinte sentido: D'Alessandro não é mais o dono do time do Inter. O time não funciona mais em função dele, sim em função de um sistema de jogo, cujo o novo líder é Cuesta. Ele é o novo dono do time. Não vai nessa. Era pra ser Musto, o líbero, mas a qualidade fez de Cuesta o novo líder técnico do Inter. Com quem é que tá a abraçadeira? Mas aí eu te argumento tu tá falando de líder técnico ou liderança? Técnico. Não, é que uma Quem coisa falhou, não eu sei, invalida a outra. Eu tô puxando outro paradoxo do Grenal. Eu concordo contigo que o Cuesta assumiu um protagonismo maior no Inter, pra mim isso é inegável. Mas ele falha no gol do Grêmio. Falha. Ou não?
Mas o Zé Aldo, sozinho ali pra mim, não. o Zé Aldo, na minha opinião, tá certo nessa teoria, tá? Gabriel tava O que eu lá, vejo, na verdade, Mas ele é volante. eu não sei se o time, pra mim o time não joga em função do Cuesta, mas posso É pra jogar em função do Musto. mas posso desenvolver, Mas nem ele em não função tá do Musto. conseguindo. Cara, eu acho que o Musto joga em função do time. Eu posso desenvolver essa ideia, não tô fechado pra ela, mas tô fechado pra ideia de que definitivamente o time não joga em função do D'Alessandro. O time, na minha opinião, joga em função da ideia. Mas isso faz uns 2 Joga anos que o Inter em não joga função. mais em função do Alessandro. O ano passado o Alessandro foi reserva boa parte do ano, o ano retrasado também. O Inter era dependente Talvez do quando o extremo. time era reativo, naquela fase reativa boa de 2018, não. Tá, mas é que, quando ele peraí, gente, jogava assim, uma coisa é jogar em função do D'Alessandro, outra coisa o D'Alessandro é ser o melhor do time. Eu acho que o Inter não joga em função do D'Alessandro há muitos anos. Só que em algumas temporadas passadas ele era o melhor do time. O Guerreiro chegou agora para ser em tese melhor do time, e o Guerreiro é um cara que a gente tem que cobrar. O Guerreiro é um cara que a gente vai pegar os números do Guerreiro. Ele tem 9 clássicos pelo Flamengo contra o Vasco, nenhum gol. Ele chegou sábado ao seu 4º Grenal, nenhum gol. Sem jogar rigorosamente nada, e a bola chegou. A gente fala, Não vem esse papo, a bola não chega. Não, a bola chegou. não chegou aos pés dele por uma incompetência dele. Eu acho que tem que ser cobrado também dele, porque ele teve oportunidades, ele teve 4 oportunidades claríssimas de gol. A última eu nem culpo ele tanto, porque tinha um menino, então, que teve a personalidade no jogo da Libertadores de fazer o gol sozinho, de não dar assistência pra ele, mas ele também, como referência, ele tinha que estar lá, independente da situação, para a finalização. A Porque, fase empatou o Grenal, Olha né? que tá porque faltando. é isso. Mais mérito do Vanderlei do que Mas erro antes, dele. mas ao mesmo tempo aí antes, que tá. ele teve Mas, para a decidir. crítica ao Guerreiro é essa. E Chega em a- clássico, ele fica no quase. O E Guerreiro era a zaga reserva do tá Grêmio. faltando imposição, tá faltando drible, tá faltando velocidade, ritmo, tudo. O ele ritmo parar de- dele E tá vontade, horroroso. vontade. O Cara, tá Guerreiro, faltando muita coisa. o Guerreiro tem que A gente reclamar percebe menos no final do jogar jogo ele tá mais. caminhando. Ele tá Tem- caminhando, ele tá que o Zé- descompromissado. O Maicon no primeiro tempo. Ele tá o Maicon no primeiro tempo. O Guerreiro é excelente pra receber aquelas bolas quadradas no meio campo e arredondar. Ele é exato. fantástico nisso. Isso. Agora, dentro da área, ele não tá resolvendo. O Zé Aldo falou uma coisa muito interessante mesmo. E acho que o debate em relação ao Internacional se torna interessante por conta de algo que se apresenta, na minha opinião, desde 2015 como efetivamente uma mudança de ideia, uma mudança de filosofia até. Eu não sei se o Inter é dependente, ou outros acham jogar em função do Cuesta. Acho que não joga em função do Cuesta. Acho que o Inter joga em função da ideia. Mas quando você fala que Eu o Cuesta considero que o Cuesta é o novo líder. que o Cuesta assume, isso aqui é claro, não. Um protagonismo, Não, isso aqui é um pedaço de fio. um protagonismo técnico, o Zé Aldo tem razão. E isso é puramente conceitual. O conceito do Cudê, no conceito do Cudê, eu vou aqui fazer uma espécie de maçaroca, mas no final vai fazer sentido, tá? A grosso modo, o conceito do Cudê estipula que zagueiros são armadores também, volantes são defensores, laterais são, eu tô chamando de flechas, eles são bem flechas, espetadas, assim, pra, sabe, dar Atirados pra frente. atirados pra Ao frente. mesmo tempo, tu tira a marcação, né? É. A marcação vem junto, então tu tem mais espaço na área. E os dois atacantes, os dois atacantes, aí eu acho que a execução ela é falha, porque eu acho que um dos dois atacantes tinha que ter mais velocidade, só isso. Tá, que é o D'Alessandro. aí para e volta naquilo que eu disse. O Cudê colocou o polígrafo acima da grama no seguinte sentido. Ele quer ter pelo lado direito, não em termos de qualidade, mas ele quer ter pelo lado direito da zaga o mesmo que ele tem pelo lado esquerdo com o Cuesta. Sim. Ele quer ter um zagueiro que pega a bola, que levante a cabeça, estufe o peito e saia pro jogo. Aí, por conta dessa justificativa, ele escala o Bruno Fux no lugar do Rodrigo Moledo. Isso é colocar o polígrafo, colocar a teoria acima da grama. Sim. O Fux pode fazer isso melhor que o Moledo? Eu acho que até com o tempo vai fazer. Mas o essencial de um zagueiro, e eu brinquei com o Luxemburgo, dizia nos anos 90 para convocar o Odivan para a seleção brasileira que o Odivan era um zagueiro. A essência do zagueiro é zagueirar. O Moledo zagueireia mais que o Bruno Fux. É aquilo que eu digo do goleiro. É importante o goleiro jogar com os pés, é muito legal. Agora, é mais importante jogar com as mãos, porque a essência da função dele é essa. A estreia no caso do zagueiro, a essência do zagueiro, Magno, é defender.
E o Moledo defende melhor que o Fux. Pensando que existem fases do jogo e existe uma fase obrigatoriamente no jogo que você não vai ter a bola. Que é a fase que você pode perder o jogo. E claro, O segundo turno E começa em 2 de março, por aí, né? Sim. Inter e Caxias, acho que inverte a dupla Caju com a dupla Grenal. Sim, inverte. Era aí que é nesse Jogo jogo no que Centenário. Jogo no Centenário. Nesse jogo que o Cudê deveria fazer essa história aí Eu de não mudar. experimentaria o Bruno Não Fux. Bruno tem, cara. Fux e não sei. É uma questão assim, que pra mais. tu tirar o cara Não do se time. inventa em Grenal. Pra tu tirar o cara do time, ou tu contrata alguém que chega e vai se impor pela importância, que não é o caso do Bruno Fux, ou tira Tem um o Moledo. exemplo no Grêmio. Se tirasse o Moledo Matheus depois Henrique. daquele jogo do 4-3, que foi aquele que bateu cabeça Juí, lá né? em Juí, tudo bem, só que o Fux estava na seleção brasileira. Mas tu usar aquele jogo pra tirar, tudo bem, tem o gancho. Tu não pode tirar o zagueiro, cara, que tá numa defesa que há 4 jogos não sofria gol. Eu não tiraria o Rodrigo Moledo porque eu acho que ele tem mais entender que o jogo tem fases Se quer diferentes. fazer o teste, faz um jogo e que menos numa fase pegado, né? e que numa determinada fase você não vai ter a bola. Mas também tem uma outra coisa, de novo conceitual e quase filosófica, que é a seguinte, tá? Todo o Internacional, todo ele está sendo montado sob a perspectiva do Inter ter a bola. A partir da defesa. Ter a bola. Com a bola. Não separando em setor, mas separando em fase. Trabalhar a bola a partir É a da primeira defesa. vez, é a primeira vez que o Internacional é montado pela perspectiva de ter a bola desde o ano de 2015. Argel, o Rote, o Ferreira. Ferreira, esses caras todos. O Odair montavam o Inter sob a perspectiva de não ter a bola. O Aguirre, fora de casa, não gostava da bola. Não, mas gostava de pressão em quem tinha a bola. Era retomar para ligar Ele rápido. era O Beira elétrico Rio. no começo. O Cristiano Beira Silva. Rio. O jogo contra o Universidade do Chile e contra o Atlético Mineiro. 2 exemplos, mas contra o Santa Fé o Inter ficou todo recuado. Contra o Tigres do México, boa parte do jogo recuado. No Tigres do México o Inter não viu a bola. No Campeonato Brasileiro, o Inter teve jogos atrás da linha da bola. Contra o Mas esses Tigres, dois ao exemplos, contrário dos o outros, Inter contra o pressionou. Tigres ainda foi no Beira-Rio. Contra o Tigres o Inter tinha uma vantagem. Leve, mas era uma vantagem. Ali eu acho que foi mais estratégia mesmo. Tem uma estatística, desculpa Zé, que me chamou a atenção e eu Não, até ele foi mal citei no jogo. no vestiário após o Clássico Grenal. A gente comentou aqui que o Inter tá levando contra-ataque. No Clássico Grenal levou alguns contra-ataques. O Alisson poderia ter marcado e também outros times tiveram oportunidades. O Alisson não fez porque não quis. Mas o não gol, né? conseguiram. O Inter não sofreu nenhum gol com bola rolando até o momento no ano. Nenhum. E O quase Inter todos não que sofreu de gol cabeça. com bola rolando. Bola rolando que eu digo toque de bola, contra-ataque por baixo. O Inter só levou gol de cabeça. 5 gols sofridos no ano, 5 gols de cabeça. Mas Que eu em digo jogadas tramadas. Não, tudo bem. Que eu digo bola Todas rolando elas. é, por exemplo, um contra-ataque, o Alisson entra cara a cara ou faz um gol. Uma jogada trabalhada por baixo. Não, mas contra o São Luís as jogadas foram trabalhadas, geralmente bola Mas na a ponta, bola entrou por cima. Mas não foi de Ela bola não entra parada, por baixo. Mas não é de bola parada. Não, isso. É de jogada tramada. Importante tua lembrança. tem Importante uma- tua lembrança. É importante. Tem uma outra estatística que também foi passada no vestiário e que a gente trouxe ela quebrada na sexta-feira e ela foi atualizada final de semana. E eu acho que é importante a gente discutir esse jogador porque o Musto é um cara de confiança do Eduardo Cudê. Desde o tempo do Rosário Central, ele saiu no México, agora no Inter. O Musto tem na sua carreira 331 jogos. Ele recebeu 138 cartões amarelos e 13 expulsões. 331 jogos, 138 amarelos, 13 expulsões. Esse cara não pode ser titular do Internacional por um simples motivo. Ele vai passar mais tempo suspenso do que Não jogando. vai ser nem o 3x1 que eu brincava. O Cristiano. Não, é 2-1 no máximo. Cristiano Silva propôs a gente dar uma lambreta e falar sobre aspectos do Grenal, seria dar uma lambreta? sobre a ótica gremista. Mudar o assunto. O Diego Souza Era o tema. é personagem central do clássico. Essa é a proposta Artilheiro do Grêmio no ano, 3 Cristiano. gols, ao lado do Ele Everton. provocou a expulsão do Musto, que desigualou numericamente o jogo, e ele fez o gol da vitória. Sexta-feira tu disse que escalaria um Grêmio sem o Diego Souza, Sem né, Diego professor? Souza, e acho que teria feito 3 se não tivesse jogado Diego Souza. Mas é a minha Tu opinião. acha? Mas não, Zé, não coloca. Eu sei que eu tese. sou. Eu também não mas traria o Diego não é Souza. colocar tá? tese. Não é colocar. Lembra o Zé, jogo eu como também, começou? Eu também não contrataria o Diego Souza, mas eu não posso colocar minha tese maior que o fato. O cara tem 3 jogos, 3 gols. Sim. A expulsão do Musto em cima dele, por exemplo. O Inter tentou vir pra cima do Grêmio e o Grêmio fez uma jogada pelo meio e uma bola enfiada na frente do goleiro. E ele levou o gol. Em 7 minutos. Não, ele fez o passe, né? Pra um jogador veloz. O Diego Souza. Não, esse já foi o que segundo valeu- lance. Esse foi o segundo lance. Mas é que o outro foi impedido. Chutou atravessado. Esse foi impedido. Não, eu não tô falando
da terminação da jogada. Eu tô falando do modo como se desenvolveu. Se tu tem um jogador veloz para fazer aquilo, tu tem 3 jogadores velozes com aquela defesa naquela posição, tu vai fazer gols ao natural, porque tu vai ganhar sempre na velocidade. Eles estão distantes da área. E o Grêmio fez uma única vez. E foi o Alisson que vacilou e acabou nem concluindo. Só que se tem um baixinho corredor na frente, não faz o gol que ele fez para ganhar o jogo no final. Bom, eu acho que vendo por essa ótica, se tu tem esses baixinhos corredores finalizadores, tu não chega aos 47 do segundo tempo, dependendo de uma bola aérea. Zé, tu tá tentando ir contra a realidade. O Diego Souza fez o gol do jogo. São óticas, eu entendo que vocês acham que o Diego Souza... Era pra ser 2-0 o Grenal, um gol do Thiago Neves, uma bola na trave e o do Diego Souza que entrou. Aí tu estaria liquidado. Ainda tem o lance do Thiago Neves. Completamente liquidado, porque tu foi contra... tu vai defender o Thiago Neves também. Uma das piores atuações do Clássico. Vou defender porque eu acho que o Grêmio acertou em contratar os dois. E o Diego Souza tá aí, ó. Ainda tirou a camisa pra mostrar que ele tá fininho. Quem tinha dúvida, ele tirou a camisa e mostrou que tá fininho. Fez um gol de centroavante. Se o ano avançar e esses caras começarem a jogar, eu vou considerar. Eu tenho hoje pra falar, baseado no que eu vi hoje. Mas amanhã será um jogo e meio, tu já definiu que deu certo? Eu entendo e eu concordo com a leitura do Zé Aldo. Olha só, não é que eu vá definir, não é, pensamento assim como eu não vou definir que o Guerreiro acabou pro futebol porque ele não marca gol em Grenal. Mas existe um fato. A gente considera o Clássico Grenal, se não é o mais importante do mundo, é o mais importante do Rio Grande do Sul. Correto? O Rio Grande do Sul é mais importante. Eu não gosto do Grenal, eu sei que tu já disse isso, mas ele é o mais importante pra mim, é o mais que tem uma rivalidade. O cara que faz gol em Grenal tá na história. Diego Souza é a segunda vez que ele marca gol em Clássico, tá na história. Assim, aí tu pode comparar. Ele pode ser, eu não sei se ele vai ser um Lima, centroavante, fez um monte de gol em Grenal, ou se ele vai ser um Nelson, aquele que fazia só gol em Grenal. Tem coisa que é Viçosa. Gols de Nelson. Eu não sei. Tem coisa que é a frieza. Eu sei que hoje no Grenal 4-2-3, que valia vaga para a final do turno. Se ganhar o turno, é o que deve acontecer, o Grêmio ganhar do Caxias, está na final do Gauchão. Chegou lá, gol do Diego Souza. É que tem coisa Aquele Diego Souza que tu disse que era um veterano que não ia jogar nada. Parece que a análise tática ela não explica. Por exemplo, não tem nenhum elemento científico que explique o Diego Souza fazer um gol em Grenal no Beira-Rio, voltar ao Grêmio 13 anos depois e fazer gol em Grenal no Beira-Rio de novo. Tem alguma coisa, sei lá, as estrelas convergiram e ele aconteceu. Não tem nada científico que explique o Guerreiro nos últimos 13 clássicos que disputou não fazer gol. Não tem nada científico que explique, pegando desde Flamengo e Vasco. Mas acontece, e ele passa a ser criticado por isso. Eu não posso, vou usar um termo do Luiz Mago, nosso centroavante. Luiz Mago, no seguinte, ó, não posso defenestrar um cara que chega em 3 jogos, faz 3 gols, velho. Não, claro que não. Tem. Ele tem a mesma quantidade de gols do Everton. É impressionante, cara. Do mesmo jeito que o Derruba Guerreiro. a tese. Derruba a tese. Do mesmo jeito que o Guerreiro pode chegar quarta-feira. Guerreiro quarta-feira pode fazer 2 gols lá no Pelé. Também não vou classificar. Eu acho assim, ó. Eu eliminar os caras lá já. A atuação deles, a atuação dele foi demonstrada que ele tem exatamente 3 jogos e 3 gols. Nós estamos sendo definitivos com 300 minutos. Tu que foi definitivo. Tu que foi definitivo desde o início, quando tu disse que o Grêmio estava contratando uma geriatria. Eu só acho que a gente tem que fazer uma separação bem cuidadosa. Qual é a realidade? Qual é a idade dos caras? A realidade é que ele tem 3 jogos e 3 gols, só uma vitória em Grenal. Eu gostaria de fazer a separação, mas toda vez que eu falo, vocês interrompem. Como é que eu disse que é o programa? É o... Seus culhões. Não, eu não disse isso. Eu disse que é monólogo segmentado. Diego Souza. Então vamos todos prestar atenção em Cristiano Silva. Muito obrigado. Diego Souza até agora tem 3 gols. Quantos gols tem o Everton? 3 gols. Ele é artilheiro do Grêmio na temporada. Conclusão, Diego Souza é mais importante que o Se tu Everton. deixar eu falar... Até agora, no ano é. Vamos deixar ele terminar. No ano é. Termina, não, vai. Vai, meu. Não fica emburrado. Vai falar aí? Estamos tentando lhe ajudar, Cristiano Silva. Ele está tentando defenestrar tudo. Não, quero saber o que tu vai falar. Não, vai. Termina a tese. Diego Souza até agora está se pagando. Ele tem 3 gols. Eu não posso avaliar o Diego Souza contra o Flamengo. Aconteceu esse jogo? Não aconteceu. Vai acontecer no Brasileiro, na Libertadores, aí é outra história. Como também não vou ser definitivo e dizer que o Guerreiro não joga nada, porque ele não marca gol em clássico. É óbvio que não. Leve em consideração o nível do Sertão. Agora eu só quero só um detalhe interessante. A vitória em um clássico, para mim o Grêmio estava querendo mergulhar numa crise por tudo que aconteceu nesse ano. Esta vitória não pode mascarar
as coisas que tem de errado no Grêmio. O Grêmio, no segundo tempo, jogou contra 10 e tomou um sufoco. Tanto que o Vanderlei foi eleito o melhor do Clássico Grenal pela equipe da Rádio Guaíba. Tomou um sufoco contra 10. Renato errou nas trocas. Venceu de 1-0. Vocês deram os números aqui. Maior posse de bola do Inter, mais conclusões Número de do Inter, finalizações, número de sim. finalizações, deu Grêmio 1-0. Eu até brinquei. Só que aí o Renato tem que ter uma atenção especial. Por que isso aconteceu? Contra 10. Jogou contra 10. Só pra não perder o gancho do Diego Souza, tá? Por favor. Eu acho que a gente só tem que fazer uma separação porque as coincidências entre Diego Souza e Thiago Neves, elas param em algumas coisas que são mais subjetivas, tipo, os dois têm uma certa idade, vêm para uma reabilitação e foram contratados no mesmo período. A gente tem que separar exatamente o que tem sido o Diego Souza e o Thiago Neves. Na minha opinião, embora a cabeçada que raspou a trave, o Thiago Neves entrou totalmente sem ritmo. Totalmente desembocado. Numa rotação muito abaixo e abaixo fisicamente. Na medida que o Diego Souza cara, eu vou tá jogando isso muito aí. bem. Sabe o que é curioso? Eu achei o Grêmio abaixo fisicamente. O segundo tempo, várias vezes, eu chamei, acho que falei no ar e chamei na cabine a atenção, acho que pro próprio Bruno. O Inter pegava a bola e partia com 1 a menos no segundo tempo. E o Grêmio tinha 4 jogadores que não voltavam. Ficavam parados na frente. Isso Ficava me chamou a Alisson atenção. de um lado, Cebolinha de outro, Thiago Neves no E meio, Diego Souza. os 4 parados. E um espaço gigantesco. E o Matheus Henrique e o Lucas Silva, os 2 amarelados, correndo que nem loucos. Por isso que o Cudê também errou tirar o Bosquilha. O Inter teve Bosquilha 2 se lavar contra-ataques com superioridade numérica, tendo um a jogador menos em campo. É isso aí. Mas também o Grêmio tinha um volante só nessa Mas aí hora, tem um né? detalhe. Só O tinha um Diego volante. Souza tem 34 anos, fez um gol de cabeça, deu um lindo giro no Bruno Fux, por detalhe, ele não estava em posição legal, daria assistência pro Everton, cavou a expulsão do Musto, o Thiago Neves abaixo fisicamente, colocou uma bola na trave e quase fez um gol no meio campo. A gente não lembra do lance, mas não fosse o Moisés, a bola entraria. Seria o segundo gol do Grêmio. O Lomba sai na intermediária para afastar uma bola, o Thiago Neves pega o rebote, finaliza, não fosse o Moisés, seria um gol. Interessantes essas visões, né? É o Grenal dos paradoxos. Ele chuta fraco. Mas a gente vê que o Diego Souza, ele não é um participante ativo do jogo. Ele foi decisivo no Grenal, mas se tivesse um outro jogador de movimentação, talvez o Luciano, talvez o PP, talvez uma outra peça, o Grêmio teria vencido o Grenal antes. E eu entendo a visão do Zé nesse sentido. Quer ver outro paradoxo do Grenal? Ao meu ver, pelo menos esse tripé de meio campo do Grêmio com Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, sacrificou o Maicon, tá? Porque o Maicon jogando de costas não conseguiu... Não, desculpe, eu falei Não, e o Renato Maicon jogando justificou, de o costas. Maicon tava com a perna pesada, o Maicon pediu pra sair. Aí que tá, eu não sei se o Renato justificou ou se ele deu um enjambre na discussão. Bom, que foi pode muito ser. forte. Eu também acho versão que foi um oficial, enjambrão. a versão oficial é A essa. oficial foi essa, tá. Só que é o paradoxo, sai Não o vi ele Maicon pedindo pra sair. e o Grêmio piora. Só para o ouvinte Aliás, entender foi o que o eu primeiro disse jogo aqui, do ano que o Maicon saiu, né? Só para o ouvinte entender aqui que eu disse. Eu disse, eu vi o Flamengo ontem de manhã, o Flamengo joga com 11, foi isso que eu disse. Vou dizer pra O Flamengo vocês. tem outro patamar, Zé. Só que os caras não precisam dizer isso, né? O Jorge Jesus não precisa dizer ele. Cara, eu acho Flamengo- que não tem problema ele dizer isso. Mas enfim, é O outra Flamengo discussão. tem um time que todos conhecem, com Gustavo depois- Henrique na vaga do Pablo Mari. Cai, né? Time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo contra o Liverpool. E no banco de reservas ontem. Gostei do banco do Flamengo. Thiago Maia, Michael. Diego, Michael, Pedro Rocha, Pedro. Vitinho e Pedro. É um baita meio. O Flamengo tem um time titular no banco. Tem outro patamar. Os Eu não ouvintes às diria, vezes... time titular no esse banco. assunto não precisa se desenvolver muito, até porque tem o Diego menor- no banco é eu não brincadeira, diria, se eu tivesse um time em outro patamar, que esse time tá em outro patamar, porque depois o futebol ele te apronta coisas. Ah, e quando, cara, quando eu acho que há não a tem queda, problema. a queda é maior, cara. Eu acho que não tem problema. A queda é Mas maior. enfim, não É tem que o problema por é que as estender nisso. expectativas do Jesus agora, ele tem que ganhar tudo, porque ele não vai fazer Não, eu mais vou do que dizer a sua outra, já obrigação. ganhou no passado. Vou dizer outra, É aquela obrigação, história- entendeu? Tu Qualquer- ser campeão da qualquer Libertadores e do Campeonato qualquer- Brasileiro, gente. Agora Qualquer é uma derrota pressão. num mata-mata desses de Libertadores, Copa do Brasil, que ele cai, ele vai. É pior. A queda tu demora mais. Quanto mais alto tu sobe, mais- E esse ano o Jesus vai gerar o elenco. E só um porque ele parênteses. tem elenco. O Flamengo fez 3-0 no Atlético ontem de manhã, caminhando em campo. Sem Ah, forçar. brincou? É outro patamar. Brincou? Só deixa a gente dizer isso, entendeu? Não, e é um Caminhando, Atlético, isso aí. e é um Caminhando em que Atlético sentido, Magno? enfraquecido. Sem se fazer o mínimo esforçar. esforço. Sem fazer força. As 3 vezes Ganhou que chegou, naturalmente. o Flamengo Atlético, Flamengo mas sobrou. O time do Atlético é mais enfraquecido em relação ao do ano passado. é mais né? fraco do ano passado. Não tem o melhor jogador. Foi o segundo jogo do elenco principal do Atlético no ano. Só havia jogado no Clássico com o Paraná empatado por 1-1 semana passada. Ah, e quando tu perde um jogador como o Bruno Guimarães, é bravo. Sabe o que me dá Mas impressão de no qualquer Flamengo? maneira, Me o dá Flamengo impressão. caminhou o e Fla- ganhou.
O Flamengo dá a impressão de que. Vamos fazer um gol agora, daqui a pouco eles vão fazer um gol. O jogo foi isso aí. Só que eu acho que o Flamengo tá pensando isso, o outro patamar e uma hora não vai dar. Esse gol não vai sair, porque o futebol é brabo. O futebol sabe tu fecha a defesa, tu retranca, sabe por que eu acho que vai dar? Tudo, e aí? Sabe por que eu acho que vai dar? Pega um desespero na Libertadores, porque tem muita qualidade. Claro. Eu acho que vai dar porque tem muita qualidade. Não, é o favoritaço. Tem muita qualidade. É muito acima da média. Muito. O Flamengo tem um time europeu. Deixa que a gente É um pouco isso, o que Não é um Guimarães Barcelona, fala, não é um Ele Liverpool, pode não é um dizer, Real ele tá sendo Madrid, sincero, tá mas é sendo um Atlético sincero. de Madrid, é um Valência. O Flamengo Por faz falar nível, em o Flamengo é um qualidade, time europeu. Por falar em qualidade, tem outro, voltando pro Grenal, tem um jogador que entrou e jogou 15 minutos e já mostrou mais qualidade que o outro que jogou 70 É porque e o poucos. titular tá dando sopa, tá jogando mal. Caio Henrique. O Caio Henrique entrou e com 15 minutos. Teve um lance do Cortez que o Rodinei faz um tabelamento, acho que com o D'Alessandro, não lembro. Vai ao fundo e o Bruno Cortez vai proteger a bola e o Rodinei passa pelo Cortez com uma facilidade assim constrangedora. Que é o lance que a bola passa entre o Marcos Guilherme e o Guerreiro. Isso, a bola vai um Melhor pouquinho à chance de esquerda gol do do Inter. Guerreiro, um pouquinho à direita do Fica os dois se olhando, o Inter Quem ali vai, quase ninguém faz foi, o gol. né? Isso, ali tava 0x0 ainda. Não, no primeiro lance do Grenal, a bola quica, o Cortez perde o tempo da bola e o Inter arma um contra-ataque. Isso, ele Tem meio aquele campo, lance né? da lateral No também, meio campo. É o Cortez tá baixo tecnicamente. E aí lateral o que com o Bosquilha acontece? também. Aí entra o Caio Henrique, o Cortez faz essa bobagem, perdendo, aliás, um dos pouquíssimos lances bons do Rodinei no Granal. E no que o Cortez faz isso, o Renato se vira, chama alguém, o cara vai correndo buscar o Caio Henrique. Na hora ia Eu tô fazer a achando que troca. contra o Caxias joga o Cortez. E que pra virada do retorno do Gauchão, possível. que o Renato. Claro, o Grêmio ganhando do Caxias. Daqui a pouco o Renato vai mesclar o time, já pensando na Libertadores, e aos poucos vai colocando o Caio Henrique no time. Eu acho que Foi o a gente falou do o Bruno Renato Fux. faz isso. E o Renato na coletiva já disse, ele disse, cara, o Cortez marca melhor que o Caio Henrique, só que o Caio Henrique Mas tem mais bola que o Cortez na frente. Aí entra outra situação. Lembrou do Bruno Fux. O Bruno não é mais jogador que o Moledo. O Caio é mais jogador que o Cortez. Mais jogador. O que o Renato pensou foi o Essa seguinte, diferença. até por essa frase, esse diferença é grande. é o detalhe da manifestação. O Renato disse, o Cortez marca melhor que o Caio Henrique. O Caio joga mais que o Cortez. Sim. Renato pensou o seguinte, cara, o Cortez tá jogando porque ele marca melhor. Ele vai começar a tomar rodeão do Rodinei? Não, então eu vou tirar esse cara. Entra o Caio Henrique e dá outra dinâmica ao Grêmio pela esquerda. Tá, mas Mas se o tem, Grêmio volta. mas tem uma nota. Se o Grêmio... Só sobre isso, tá? Sobre Cortez e Caio Henrique, tá? Eu acho que não tem comparação. Tecnicamente. Tecnicamente, nenhuma comparação. Eu gosto muito do Caio Henrique, eu acho um jogador muito inteligente, sobretudo, numa época em que lateral tá mais físico, corredor do que inteligente. O Vitor Ferraz é um jogador inteligente também. Cara, o Vitor Ferraz é um jogador discreto que sempre joga bem, ele tem uma regularidade impressionante. Eu gosto muito E inteligente, o Caio Henrique é um jogador inteligente, mas só uma questão de característica, isso se adapta, é tranquilo, o treinamento vai indicar. No Fluminense, e por característica, porque ele começa como meia, ele fazia uma construção pelo meio, por dentro. O Vitor Ferraz também. O Vitor Ferraz no Santos fazia isso. Ele e o Zeca entravam e os pontos abriam. Mas funciona com o Alisson. É a Zeca reserva do Bahia. Eles se entenderam bem. A jogada pela esquerda, o Grêmio tem uma questão de hábito, tá? O Grêmio há 3 temporadas com o Cortez. A jogada é o Cortez ultrapassar por fora. Ali tem um costume. É só ajustar, fazer o Caio Henrique ultrapassar por fora ou adaptar para o Caio Henrique construir por dentro, que não tem problema nenhum. Isso aí a própria inteligência. O ganho técnico vai... Na direita só a acontecia própria também. inteligência Com menos do Caio frequência, mas Henrique. acontecia com o Vai Léo fazer Moura e o que ele Galhardo. precisa. ano passado. Uma jogada que Com o não Léo funciona, Gomes. uma jogada que não funciona, o Leonardo Gomes passava bem. Uma jogada que não funciona porque o Cortez, a cada 10 ultrapassagens que ele faz por fora, ele acerta um cruzamento. Então... E é difícil ele acertar. Agora, acho que o próprio discernimento que o Caio Henrique tem vai fazer com que ele perceba naturalmente essa movimentação e faça uma dobradinha boa com o Everton pela esquerda. Alguém falou em Bahia que anunciou o Rodriguinho, que tava, anunciou Isso. não, contratou o Rodriguinho, não anunciou Bahia ainda, tem um bom e time, o Inter hein? tava buscando Bahia esse tem jogador time. também, né? Se acertar pra brigar por vaga na Libertadores. Mais um que vai só mais um ano de enrolação. Ficou um fato do clássico Já foi na Copa Brasil. que chamou a atenção, porque ele remete a uma série de ilações. Quando um jogador tem uma reação como teve o Maicon, em público, a céu aberto, diante de 37 mil pessoas, contra aquele que é a maior figura da história do Grêmio, que comanda o vestiário e que tem influência na presidência, na administração de tudo, com o tamanho que tem, que é Renato, a gente fica se perguntando, se ele faz isso aos olhos de 37 mil pessoas, o que ele não faz no vestiário? Então, me parece que o episódio Maicon Renato é um episódio instigante. Ele não faz muita coisa, só faz se deixarem. O Maicon, por exemplo, pediu várias vezes que o Renato desse oportunidade ao TT,
Tanto que o Renato foi na coletiva, não adianta vir pedir para amiguinho para escalar, que eu não vou escalar se eu não quero escalar. E o TT foi embora. Então, o Maicon só faz se permitirem. Há quem diga que o Maicon pediu a cabeça do Roger e levou, porque o Roger permitiu que isso acontecesse. Quer dizer outra coisa, o Maicon queria que o Rômulo continuasse. Pois é, e não continuou. Mais do que o próprio Renato. Então, essa história, ele manda, né? A pessoa só manda se ela encontra espaço para mandar. Se quem verdadeiramente tem que mandar, não mandar, ela vai mandar. Ela vai tomando espaço. Agora, se o superior chega assim, não, tu fica no teu lugar aí, que aqui quem manda sou eu, acontece. Mas naquela discussão, eu entendo que a explicação do Renato ela é a voz oficial, mas eu acho que acredita em versão oficial quem quer. Eu observando. E o Grêmio já não é a primeira, a segunda nem a terceira do ano, né? E não vai ser a última. E não vai ser a última. Aquela discussão forte do Maicon, ao ponto de nem ouvir orientação, de virar de costas e correr pro meio-campo. Não, tanto que o Everton foi fazer ali, né? Botar os panos não é quentes. de quem tá brabo com ele mesmo. O Renato disse, o Maicon tava brabo com ele mesmo, não tava conseguindo jogar, disse calma. Não era isso. Quem tá brabo consigo mesmo não faz aquilo. É outra coisa. Alguém na jornada Mas isso é contornável. Disse que, eu tô correndo no lado errado, fez uma leitura labial, não sei se foi o Ravazoli, alguém disse isso. Foi o Jason, eu acho. Acho que foi o Jason. Ele respondeu, não deu pra ver o Renato, mas eu tô correndo do lado errado. Ou alguma coisa nesse sentido. O Zé Aldo, pelo monitor. Que alguém fez essa leitura e falou na jornada. Eu vi que a briga era com o Renato, mas o Renato tá de costas, não sabia o que ele tava dizendo. O que o Renato e nem disse, tão pouco, nem tão pouco eu vi o que o Maicon falou, disse. é que ele, como se o Renato estivesse solicitando que ele estivesse no lugar, mas ele não estava lá. Ele falou, mas eu não estou lá pra tu estar me cobrando que eu tenha esse posicionamento. Alguma coisa nesse sentido. Mas isso aí, cara, Renato e Maicon sentam e resolve isso aí num 2 papos, em 2 minutos. Estamos de volta agora meio-dia com 41 minutos. É o ganhão do jogo da Guaíba para Banco Banrisul. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações e até deposita cheques. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E Fiat, agora a Fiat tá com a promoção do Fiat. Como é bonito o Fiat Argo. Ele parece aqueles Garnier, ele é erguidinho assim, né? Pode andar tranquilo, não vai raspar embaixo, né? É corajoso. Erguidinho é o melhor. Erguidinho. Então, Fiat Argo, é Garnier. Confira condições em ofertas.fiat.com.br. Porque ele é um carro pequeno, mas é um carro alto ao mesmo tempo. Nas estradas esburacadas como as nossas, às vezes tu precisa ter um carro um pouco mais alto. Isso é verdade. Então, ele é um carro que tem dirigibilidade nos espaços urbanos e ao mesmo tempo ele também tem esse potencial de enfrentar os buracos dos espaços urbanos. Tem presença, Andrade, que é o missioneiro, compra um carro Garnier. Ô Zé, fala, Bruno. 2 informações aqui. Ontem trouxe no bate-pronto, com o auxílio do Pedro Alt, 5 convidados: Marcos Herman, vice-presidente do Grêmio, o jornalista Walter Júnior, o jornalista Ribeiro Neto, o Chumbinho, o Newton Drummond, ex-diretor executivo do Inter, e o Klaus Câmara, diretor executivo do Grêmio. E várias informações surgiram ao longo do programa. O Cristiano já repercutiu uma, questão do gramado sintético da Arena, que o Grêmio debate internamente essa possibilidade para daqui a 2 ou 3 anos. Não para agora, mas para o futuro. O Klaus Câmara trouxe uma informação muito interessante. O Grêmio, na janela de transferências, gastou apenas 6 milhões de reais em contratações. 1,5 de euros. Contando inclusive o empréstimo do Caio Henrique. O Grêmio contratou Vitor Ferraz, Lucas Silva, Orejuela, Vanderlei, Caio Henrique, Thiago Neves e Diego Souza. Mas parece com que não 6 fechou milhões ainda, de né, reais. Cristiano? Segundo informações do Klaus Câmara. Outra informação dele a respeito do Jean-Pierre. Ele não quis entrar em detalhes sobre as polêmicas do início do ano, mas disse que o Jean-Pierre está em fase final de recuperação e que nos próximos dias volta a treinar com bola. Quem sabe ali pro início de março, Jean-Pierre fica à disposição do técnico Renato Portaluppi. Essas contratações, elas podem aumentar com o Rafael Carioca. Isso. O Grêmio tá ainda em cima do Rafael Carioca. Mas no meio do ano, né? Mas o Grêmio vai ter mais 4 milhões para gastar com a janela do meio do ano. E o Klaus projeta contratações no segundo semestre. Tem que aliviar a folha. E aliviar a folha, tu libera André, jogadores desse nível que não estão sendo aproveitados. O Klaus disse que o Grêmio aguarda propostas pelo André. Que o empresário do jogador, isso já foi noticiado, o empresário procura clubes para o André, e o Marcos Herman não descartou a possibilidade da rescisão de contrato com o André. Mas parece que o Jeromel está no estágio mais avançado que o próprio Jean-Pierre para retorno, né? Segundo informações pré-Grenal, sim.
O Jeromel em breve volta a treinar com bola. O prazo inicial era de 3 semanas. É que não se sabia dessa questão do Jean-Pierre, né? O Jeromel se lesionou no dia 22 de janeiro. Artroscopia, joelho direito, lesão no menisco lateral. 3 a 4 semanas. Tá fechando o prazo. Ele com 21 dias voltou ao trabalho, foi liberado, voltou aos treinamentos e deve jogar contra o Caxias. O certo é a estreia da Libertadores. Quem que deve estrear contra o Caxias? Não sei se o Jeromel joga contra o Caxias, acho que não. Tá descartado? Não tá descartado nem escalado. Eu acho que não. Não, pois é isso que eu tô dizendo. O certo seria na estreia da Libertadores, né? Pra estreia da Libertadores, provavelmente. Agora o Jeromel nesta semana deve voltar a treinar com bola. Como Paulo Miranda e David Braz estão com ritmo, eu não acredito que o Jeromel volte contra o Caxias. E o Kahneman passou por uma cirurgia no dedão do pé. O Kahneman volta daqui a 3, 4 semanas. Inclusive perde a estreia do Grêmio. A minha pergunta aqueles números que nós apresentamos, Cristiano, vai aumentar esse percentual de faixa etária do Grêmio, de idade do Grêmio. Que números? As médias dos times quando entraram em campo, nós fizemos a soma e apresentamos, eu não lembro agora. 29,5 o Inter, 29,8 o Grêmio. Com o Jeromel, o Grêmio pode passar de 30 na média. Né? Jeromel entrando na vaga de Paulo Miranda, a média do Grêmio aumenta. Kahneman entrando na vaga de David Braz, diminui. E se o Thiago Neves for titular, a média aumenta. Se o Jean-Pierre for titular, a média diminui. Na zaga diminui bastante. Na zaga fica elas São por 10 elas. anos de diferença, eu acho. Porque sairia o Paulo Miranda 31, entraria o Jeromel 34. Sairia o David Braz 32, entraria o Kahneman 28. Não, mas o Caio Henrique na do Bruno Cortez diminui em 10 anos. Isso com 10 certeza. anos a diferença. O Cortez 32 anos e o Caio Henrique 22. Veja bem, tu não vai conseguir sustentar a tua tese, que é o time da geriatria. Isso é um vai mudar. Não, é um carimbo do que tu disse. Tu quer, eu posso buscar na gravação. Não, assim como tu disse em outros momentos que até as pedras da arena sabem quando ela não joga nada, e realmente elas tinham razão. Tem outra José Aldo Pinheiro abriu cerca, Cristiano. Tem outra troca pra acontecer, Magno, vai baixar a média, que é o PP. No lugar do Alisson. Mas tem outra, se o Maicon sair, ficar Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean-Pierre quando voltar. Depende, central, Thiago Neves não. Eu contabilizei cerca de 20 programas que José Aldo Pinheiro abriu falando em geriatria tricolor. Cerca de 20 programas. Mas daqui a pouco começar a baixar a média, ele vai dizer o jardim de infância do Renato. Não é daqui a um pouco vai baixar. Vai baixar se eu estiver certo no meu raciocínio, na minha perspectiva. Esses caras pesados, quando pegar jogos duros, Palmeiras, Flamengo, eles vão revelar o lado nefasto que eu tenho agora desconfiado. E aí os jovens vão começar a jogar. Qual é a média do Grenal? A média do Grêmio, 29,8. E a média do Inter? 29,5. 29,5. Eu fico pensando, por que tu não tem essa ênfase com a média do Inter, que é 29,5, e o Grêmio ganhou o Grenal? Mas eu tenho ênfase, é que tu não reclama. Qual é a idade do Paulo Guerreiro? 36. Qual é a idade do Diego Souza? 34. Tu não tem essa ênfase com o Paulo Guerreiro. O Diego Souza fez o gol do Grenal, Grêmio 1-0. Era então a geriatria, não sei o que. A média é a mesma. Eu não vejo essa compra desse barulho com a média do Inter. Eu não vejo essa compra desse barulho quando vai o Bruno Fux no lugar do Moledo. Agora, se no Grêmio jogar lá o David Braz na vaga do Kahneman, como é que o Renato tá louco, não sei o que, a não ser por lesão. Um pouquinho, é que a média do Inter, ao contrário do Grêmio, que a média vai baixar, a média do Inter vai aumentar, porque eu não posso crer que o Eduardo Cudê vai insistir em Bruno Fux no time com o Moledo no banco. Entrando o Moledo no lugar do Fux, a média aumenta. Mas daí sai Musto e entra alguém mais jovem? Tirando alguns ouvintes. Vai tirar o Musto? Acho que o Musto segue Tirando no time, alguns ouvintes que não são... Se ele não tirar, o juiz vai tirar. Se tira a Musto, entra Johnny. Vou te dizer um que vai aumentar a média semana agora. Se o Moisés não jogar, entra o Wendel. Preciso fazer uma defesa de uma circunstância histórica. Tirando alguns ouvintes que não são guaibeiros de boa cepa, que ficam para lá, para cá e às vezes vêm nas nossas redes sociais fazer propaganda das concorrentes, na imensa maioria os ouvintes guaibeiros são leais e ouvem toda a programação. O que aconteceu aqui? Não havia contratado o Grêmio estes reforços e eu disse que eram jogadores de idade avançada, atleticamente já defasados, quase em fim de carreira, que estavam vindo mais para administrar contratos, voltando para um grande clube, ou seguindo num grande clube, que é o caso do Thiago Neves, do que propriamente para acrescentar grande coisa para o Grêmio. Antes das contratações eu fiz essas manifestações. O que ocorre? A sequência de programas tem servido para uma propaganda contra a minha fala, que é uma fala anterior às contratações. Agora, por exemplo, a distorção continuou. O Cristiano Silva acaba de dizer que eu não fui enfático em relação aos velhos do Inter, que estão aqui há anos, como fui enfático em relação aos velhos do Grêmio.
É uma questão de um fato que está acontecendo, uma possibilidade de contratação, a gente dá uma opinião. Mas no clássico Grenal, os veteranos do Inter e os veteranos do Grêmio se equivalem, as diferenças são mínimas. E os efeitos da velhice também se equivalem nas duas equipes, produzem o mesmo efeito, Então, tornam os times lentos e clássico, tudo mais. Nesse clássico de veteranos, deu veteranos do Grêmio 1-0. Tá, o grande problema dessa avaliação, Zé Aldo, é o seguinte, não é nem a avaliação em si. As médias de idade no Grenal foram idênticas, tá? Uma diferença de 0.2, 0.3. O problema é que, dessa análise como um todo, a média do Grêmio vai baixar, vai entrar o Caio Henrique no lugar do Cortez, já vai baixar. Tá? A zaga mexe, mas não muda. Se o Jean-Pierre for titular, baixa a média. Se o PP for titular, eu acho que vai ser baixa a média. Pelo lado do Inter, a média vai aumentar, porque o Moledo vai voltar no lugar do Fux, o que eu não acho um erro, pelo contrário. E no meio de semana pode jogar o Wendel no lugar do Moisés. A média também aumenta. Para mim, é aí que entra a questão, porque o Inter se propõe a jogar de um jeito que visa a intensidade, que visa a velocidade e que visa uma condição física avançada em relação aos demais. Por conta desse contexto, Magno, dessa proposta do Eduardo Cudê, eu acho o time do Inter envelhecido. E eu acho que com base nessa observação, o Cudê com o tempo vai precisar dar uma olhada. No Musto, por exemplo, será que o Lindoso não pode fazer o que o Musto faz melhor e sem levar tanto cartão, abrindo uma vaga no meio-campo? Quem? O Ortiz? Ele não é mais do Inter? Que Ortiz? O Léo Ortiz? O Léo Ortiz? Jogador do É um jogador de passe de construção. Só se o Inter comprar de novo, né? Faz uns 2 anos que vendeu. Porque ele é o perfil. Não, na verdade nem vendeu, acabou o contrato, o Inter não quis mais. Ele é o perfil que o Cudê gosta. Não. Duas informações. Informe primeiro. Não, informe. A informação é prioridade. O Sport anunciou o técnico Daniel Paulista. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a seguinte: Botafogo Já negocia melhor, né? com Yaya Touré. O zagueiro, só pra você estava falando do zagueiro. 36 anos. Isso é interessante, mas só. Imagina o Zé Aldo lá da Ratupi. Agora tá geriatria, Botafogo. Honda 34 e Yaya Touré Honda. 36. Independente da. Tu reconstrói, passa pro Honda que toca pro Gilson, o Gilson erra. Independente da. É por aí. Independente do conceito, tá? A melhor defesa possível pro Internacional é Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta. E o Lindoso à frente da zaga, não o Musto. Tu tem que pensar em todas as fases do jogo. Mas ele não descartou o Moledo, ele disse que eles estão treinando ele para melhorar. Qual é o ponto que eu vou chegar da questão O Moledo geriátrica? não fez por merecer, entre aspas, ter saído do time para entrar o Bruno Fux. É que o problema é que o Moledo, eu acho que quando tem a concorrência do Cuesta, fica muito desleal, porque o Cuesta é muito efetivo quando tá lá na frente. Ele consegue distribuir, ele consegue construir, ele consegue ser agressivo. E o Moledo perde porque é o que o Cristiano falou. Um zagueiro, ele precisa defender. Só que no futebol moderno, parece que o cara tem que fazer tudo. O cara tem que ser o Bombril. 1001 utilidades. Ele tem que ser o zagueiro, tem que recompor. Melhor que quando criticam o Everton, mas o Everton não volta pra marcar. Pô, mas o Everton não precisa voltar pra marcar, cara. Tu tem que ter um carregador de piano que o Renato perdeu e não conseguiu colocar no elenco dele. Agora o Everton não vai ser criticado. Agora, não faz gols. Tá, mas vocês querem que ele faça gols, que ele volte? Peraí, então vamos escolher, torcedor. Não dá pro cara fazer tudo. É sobre isso, Ana. É uma leitura mais ou menos que se faz a respeito de lateral no futebol moderno. O lateral, ele sempre vai ser encontrado no lateral mais defeitos do que virtudes. O lateral que cruza bem, mas ele não serve porque não marca. O lateral que marca bem, mas não serve porque não apoia. O lateral que tu nunca vai chegar num jogador bom, não então. Não serve porque ele não sei o quê. Eu queria dizer que o cruzamento do Roberto Carlos não era um bom cruzamento. O maior lateral esquerdo que eu vi. A defesa, o lado defensivo do Júnior, capacete, ele não era bom. O Júnior não defendia bem. Segundo maior lateral esquerdo que eu vi, assim, o Roberto Carlos à frente do Júnior. O Paulo Maldini, ele não tinha um super apoio rápido e intenso, que tipo do Roberto Carlos. Virou zagueiro. Um dos melhores laterais que eu vi. Virou zagueiro. Então, me apresenta o lateral perfeito. Talvez o Carlos Alberto Torres fosse um lateral perfeito. E essa mudança do Cuesta, na formação. E só pra trazer a questão do Cuesta, quando contratam o Cudê, que se a gente voltar no tempo, o Cuesta começa a ser agressivo ali. E a gente colocava, né? Todo mundo da imprensa falando, será que ele tá recebendo alguma orientação? Ele tá, quem sabe, se aparecendo pro Cudê pra mostrar o que ele sabe fazer? Porque quando você é exigido de uma forma, você é um bom zagueiro. Agora, quando você tem que ir lá pra frente e começar a construir, você vai lá e faz. O Moledo, ele claramente não tem essa habilidade, assim, ainda não desenvolveu esse pensamento em que ele precisa construir. Tu precisa dar tempo pro atleta. Mas será que precisa? Eu acho que
precisa. Porque olha só, porque tu vira só massa. Tu só tá lá defendendo, corpo a corpo. Eu não sei, sabe por quê? Eu acho que o futebol também é feito de compensações, sabe? Eu não vejo de todo ruim ter um zagueiro super físico. A antecipação do Moledo, ela é muito boa. Isso é verdade. Ele tem um altíssimo senso de marcação. Altíssimo senso de marcação. O 1 contra 1 do Moledo é melhor que o 1 contra 1 do Cuesta. Mas esse ano ele tá devagar. Início de temporada. Eu acho que ele tem que diferente. O Moledo demora pra entrar em forma. Ele demora um pouco mais pra acontecer. Não, e imagina o susto que ele leva pela mudança de pensamento de jogo de toda a equipe. O 1 contra 1 do Moledo é melhor que o do Cuesta. Sim. Quando a bola vem para a área, o Moledo é melhor que o Cuesta. Talvez se fosse o Moledo do Diego Souza, o Moledo conseguiria afastar. Eu acho que a compensação, o cara não precisa ser perfeito, como tu falaste há pouco. O Cuesta constrói bem pra caramba. Gemidão de novo? De novo, bem pra caramba. Mas deixa essa construção ser compensada por um jogador. O Vitor Cuesta, quando ele não tiver a bola, ele vai ser melhor, talvez. O Vitor Cuesta, ele pode ser mais jogador que o Rodrigo Moledo na soma das ações. O Rodrigo Moledo é mais zagueiro que o Cuesta. Quais são as três referências? O Rodrigo Moledo sendo mais zagueiro que o Cuesta, ele não pode absolutamente ser reserva desse time. Ele simplesmente não pode, por conta de uma leitura de que o Bruno Fux vai dar uma saída de bola melhor. O Bruno Fux vai ser melhor em um aspecto específico. Só que os aspectos essenciais do zagueiro, a vantagem é do Moledo. E a fase defensiva, que é onde o zagueiro aparece, é a fase em que você pode perder o jogo. Não pode abrir mão do Moledo. Independente do que aconteceu no Grenal em relação ao Inter, eu acho que o Inter mostrou uma evolução. Tem que corrigir algumas coisas, mas mostrou uma evolução e eu estou altamente positivo daquilo que o Inter poderá crescer durante o ano em relação ao futebol. O Inter jogou com 1 a menos e botou o Grêmio no segundo tempo no seu campo, foi para cima. Se fosse no ano passado, o Inter ficaria no seu campo de defesa só explorando o contra-ataque. Eu acho que isso já é uma evolução. Evidentemente que o Cudê tem que corrigir algumas coisas, mas eu fiquei com uma boa impressão do que eu vi do Inter. Eu acho que a postura mudou, mas eu vejo os dois técnicos para mim foram mal sábado. O Magno queria dizer alguma coisa, desculpe, gente. As 3 referências técnicas do Internacional, isso no meu pensamento. Vitor Cuesta, 31 anos. Guerreiro, 36. D'Alessandro, 39. O Dali virou 38. operário agora, que 38. coisa louca, né? Acho 30, Faz 39 em abril. Correu até Mas não tem que se cansar. reclamar, a gente 39. reclama que o cara não tem o gás inteiro, daí quando o cara Faz muda a média, o técnico... Faz a média dos 3, 35 anos. Os 3 principais jogadores do Inter. Mas aí eu vou entrar numa questão... Do Grêmio. Rapidinho. Do Grêmio, 34. Tô desde as meio tentando falar. 34, Jeromel. 34, Maicon. 22, o Everton. Derrubou para 30. Por causa do Everton. Mas se o jogador, Magno, o jogador que tá no time com 30, acima dos 34, ele só está no time por um motivo. Não é pelo físico, não é pelo lado operário, é porque ele é uma referência técnica. Jogador acima de 34, ou ele vai ser uma referência técnica, ou ele tá fora do time. A gente tá precisando encerrar o programa. Ou seria a ausência de outro mais novo. Aí, Tem esse outro viés aí. Amanhã você descobre. A pergunta pro Guimarães, tirasse o Newton Santos daquela disputa ali ou ele vem em eu não vi terceiro? o Newton Santos, mas pode ser o lateral perfeito. Não tinha apoio pelos depoimentos e pelos vídeos, não tinha apoio no Newton Santos, mas seguramente na defesa fumou o lateral esquerdo da história. E uma notícia triste, no final de semana voltou a ocorrer episódios de racismo agora no futebol português. Lamentável. Marega de Mali, que deixou o gramado abandonando depois de ofensas raciais por parte da torcida do Vitória de Guimarães. O time todo deveria sair. Levou cartão ainda, né? E 2 brasileiros tentaram segurar o Marega para não sair de campo, o Alex Telles e o Otávio. Mas saio de campo, é um absurdo. Jogador malinês, o Moça Marega do Porto. Obrigado, Luiz Magno. Beijo. Obrigado, Orestes de Andrade, Cristiano Silva, Carlos Guimarães, Bruno Ravazoli, Cristiano Oliveira e a nossa Ana Carolina Guiar, que estreou hoje. Um prazer. Vou levar as minhas camisas correndo, porque o pessoal tá de olho. Legal? Achei Volta legal. amanhã, volta, né? Temos que ler mais comentários, viu? Aí é qual? O apresentador é ali, ó. Então acha que vão me deixar? A gente... Eu vou ler, eu vou pegar essa bronca pra mim. Fica por aqui, amanhã voltamos. Tchau, gente.